Teve vice-prefeita que teve mandato cassado e aí a justiça retornou. De ontem para hoje teve decisão positiva, não é isso, Elton? Bom dia mais uma vez, são 11h41. De volta agora sim para falar a respeito desse assunto. Bom dia para os ouvintes da Regional FM 90.3, da nossa TV Jaguar News. Exatamente, Mário. No último dia 3 de agosto, a Câmara Municipal de Alto Santo extinguiu o mandato da vice-prefeita Karine Aquino com base em duas situações. A primeira relacionada à sua função como advogada, da qual ela não poderia exercer durante este mandato como vice-prefeita, e aí a Câmara avaliou que ela teria infringido a lei nesse sentido, alegando que isso seria suficiente para extinguir esse mandato de vice-prefeita. A segunda relacionada a que a Karine estaria supostamente exercendo uma função de diretora em uma emissora de rádio aqui na região do Vale do Jaguaribe. Inclusive essa rádio também tem atuação no município de Alto Santo, obviamente através das ondas do rádio. E aí, Mário, essa situação ela foi definida pela Câmara Municipal de Alto Santo, vendo que a maioria considerou que isso era suficiente para extinguir o mandato dela como vice-prefeita do município. Eu quero inclusive colocar na tela, pedir para o nosso Rafael colocar na tela, agora já a ação jurídica da Karine, que ingressou na justiça com uma ação ordinária, com um pedido de tutela provisória de urgência. O que é isso, Mário? Pedido de tutela provisória de urgência é quando, durante o curso de uma ação, se solicita que o direito, ou seja, o direito de quê? Da Karine estar na cadeira, seja concedido a ela, para que ela volte a ser vice-prefeita, mesmo com o processo em andamento, ou seja, não há uma decisão definitiva. O que há é um pedido de tutela provisória de urgência para que ela sente-se na cadeira de vice-prefeita novamente, enquanto o processo está em curso, para que ela não seja penalizada, perdendo um direito que está sendo ainda julgado. E aí, nós temos, portanto, esse pedido da Karine, levando em conta o julgamento da Câmara e colocando aqui algumas pontuações que foi, inclusive, acatada pela Justiça nesse cenário, lá pela comarca de Alto Santo, pelo juiz. Deixa eu trazer o nome do juiz que estava atuando como substituto, inclusive, é o Isaac Dantas Bezerra Braga, o juiz que concedeu essa tutela provisória de urgência a Karine Aquino. Ela considerou o seguinte, que não se tratava ali da apuração de infração político-administrativa. A Justiça entendeu, concordou com o pedido da Karine nesse sentido. Não se tratava de uma ação de infração político-administrativa, o que foi julgado pela Câmara de Alto Santo. Não havia também vício de iniciativa, foi considerado ainda que houve a ausência de parecer da assessoria jurídica da Câmara, foi considerado ainda que houve a ausência do recebimento da denúncia pela maioria dos presentes na sessão e ainda o cesseamento da defesa na intimação para a apresentação das alegações finais. Todas essas situações foram consideradas como assertivas na ação da Karine pela Justiça, e a Justiça, sim, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e declarou a nulidade do processo número 001 de 2024 da Câmara de Vereadores de Alto Santo e, por conseguinte, determinou a imediata reintegração da requerente Ana Karine Queiroz de Aquino ao cargo de vice-prefeita do município de Alto Santo. Ainda na decisão, está aí informado um ofício ao prefeito de Alto Santo para a efetivação da reintegração no prazo de 24 horas do mandato da vice-prefeita, adotando as providências administrativas necessárias. Detalhe, se a situação não for cumprida, o prefeito incorre sob pena de incorrer aí sobre o crime de desobediência. Então essa situação, ela é uma situação que foi julgada pela Justiça lá no município de Alto Santo, pela comarca de Alto Santo, pelo juiz Isaac, e essa situação foi determinada, portanto, para que a Karine tivesse esse processo, extinguido esse processo contra ela e retornasse automaticamente à Câmara Municipal. Claro que se trata de uma tutela provisória de urgência, ou seja, ela retorna deste modo, enquanto o processo pode seguir de repente em andamento. Um outro ponto que tem que ser observado, companheiro Mário Oliveira, é o seguinte: obviamente a gente trouxe aqui duas situações, uma situação política, que é a situação da Câmara, e uma situação jurídica, que é a situação do que foi determinado pela comarca de Alto Santo. Por que eu estou fazendo essa observação? É porque nós estamos falando aqui ao grande público que nos acompanha na região, olhando a situação no contexto como um todo. O que é a situação política hoje, por exemplo, em Alto Santo? É notório o seguinte: hoje o prefeito Joeni,
que rompeu com a Karine meses atrás, tempos atrás, diria eu, tem claramente maioria esmagadora dos vereadores na Câmara Municipal. E não se pode ignorar que são esses vereadores que decidiram pela extinção do mandato da vice-prefeita. Aqui eu coloco um parêntese nessa situação, porque, obviamente, os vereadores estão dentro de um papel ao qual eles agem na autonomia do seu papel parlamentar. Eles têm direito de escolher, de votar conforme a sua avaliação diante da situação. Mas a gente tem que fazer uma separação. Aqui há claramente também uma certa influência política, está visível no caso. Do outro lado, a questão jurídica, aí já vai para um outro prisma que tem que ser observado. A questão jurídica avaliou a legalidade da condução da Câmara no caso, e não se a Karine dirigiu a rádio ou atuou como advogada. Isso não foi avaliado no processo da Justiça e isso tem que ser pontuado aqui. O mérito da questão não foi avaliado pela Justiça, porque não cabia a ela fazer isso nesse momento. A tutela provisória de urgência da Karine pediu uma avaliação única e exclusiva da condução da Câmara Municipal, colocando aqueles pontos que eu acabei de citar aqui dentro dessa narrativa, que foram aí observados e depois entendidos pela Justiça que não foram levados em conta, ou alguns deles que foram aí incorrer em vício de iniciativas e uma série de outras situações. Então, o que foi avaliado foi a condução da Câmara Municipal pela Justiça e ela determinou que houve falhas na condução que culminaram, obviamente, na extinção desse processo, o processo número 001 de 2024, que acabou ocorrendo lá no dia 3 de agosto na Câmara Municipal. E aí, algumas perguntas, obviamente, ficam no ar. Qual será o procedimento da Câmara a partir desse momento? A Câmara deve novamente pautar tal situação, deve tentar, por um outro meio, conseguir realizar um novo afastamento, uma nova extinção de mandato? Não se sabe ainda. A Karine vai de que modo proceder na Justiça? Vai simplesmente aguardar agora os próximos passos ou vai acompanhar o processo de perto para tentar fazer com que essa extinção ela não seja apenas uma tutela provisória, mas algo definitivo? Então, são situações que nos colocam aqui do ponto de vista de ser coerente, de ter a credibilidade que a gente procura ter com o nosso telespectador e com o nosso ouvinte, que nos obriga a realmente fazer essas avaliações e deixar o povo de Alto Santo no final como juiz que avalia toda essa situação e que pode certamente ter opinião tanto contrária como favorável diante desse caso. Muito bem, obrigado, Elton. A gente estava aqui com a tentativa, inclusive, né, porque ele está sendo muito solicitado também hoje, o doutor Igor César Rodrigues dos Anjos, inclusive foi, né, a banca aí de advogados, doutor Igor Rodrigues Associados, doutor Igor, e com certeza ele deve estar aí, mas a gente estava aí com a tentativa para ele fazer uma entradazinha, se der tempo que o programa está cheio, foi de última hora, mas ressaltar, né, Elton, a ação aí da banca de advogados, Igor Rodrigues, juntamente com a Édica Albuquerque Rodrigues dos Anjos e a Thaís Brito Paiva, foram aí os advogados dessa causa. Então, se ainda der, porque foi de última hora aqui, mas fica aqui o registro, porque essa banca de advogados aqui, tendo à frente o doutor Igor Rodrigues, advogados associados, e conseguiu aí essa vitória, né, líquida e praticamente certa, né, Elton? A gente avaliava essa situação lá e acho que até para um leigo nesse processo aí a gente via. Mas, enfim, tem aí os meandros que precisa também de bons profissionais que se debrucem sobre essa questão eleitoral. E o doutor Igor é um dos grandes profissionais nessa área aqui no estado do Ceará. Inclusive, Mário, só me permita, essa avaliação que a gente faz, na verdade, quando a gente traz essa matéria, ela nos leva obrigatoriamente a considerar que aí se tratam de situações de dois poderes diferentes, né? O poder legislativo atuou por um caminho e claro que aí claramente há também, obviamente, interpretações que levam a crer que há interesses políticos na situação e do outro lado há uma situação jurídica nua e crua. Então, são situações que acabam se cruzando, mas só para deixar bem claro, para que o nosso telespectador e o nosso ouvinte ele esteja bem informado da situação e ele entenda, não há aqui um impasse entre o que foi debatido na Câmara Municipal e o que a Justiça entendeu, porque foram debatidas situações diferentes, é isso que eu acho importante colocar, porque assim, o mérito julgado na Câmara é a situação, a Câmara avaliou a situação da participação da Karine como diretora de uma emissora de rádio e da atuação dela como advogada durante o seu mandato de vice-prefeita. O que a Justiça
interpretou, avaliou e acabou julgando, é outra situação. A situação que, obviamente, tem impacto sobre o que foi dito primeiro aqui, mas o que foi avaliado foi a condução da Câmara Municipal durante todo o processo. Para quem não entende, são as chamadas nulidades do processo. Mal comparando, por exemplo, o que fizeram lá atrás, em relação, aí vai ser polêmico, eu vou dizer, em relação à questão do presidente Lula, que voltou por quê? Porque lá na comarca de Curitiba tem toda uma situação, chama nulidades do processo. Estavam eivados, né, meu querido Elton aí, que em breve estará, né, estuda os direitos, sabe que o processo veio cheio de falhas, e aí causa nulidades. Mas como eu falei, eu arrisco dizer também que se fosse por essa outra situação, a Karine talvez venceria também. Porque ela mesmo no pronunciamento, ela falou que faz parte do quadro societário da emissora, ela não atuava como advogada, então eu arrisco a dizer que até nessa situação, acho que eles entraram por essa parte das nulidades, e caso não obtivesse sucesso, eles iam para outra, eu arrisco a dizer, viu? Pois tá bom, amigo Elton, forte abraço. São 11h52, intervalo, a gente volta já já. Jogos do Vale é o assunto depois do intervalo aqui na nossa programação da TV Jaguar News. Muito bem, em Break News, a gente chama Break News, porque eu estou em linha com o Dr. Igor, advogado. A gente deu intervalo anunciado, a gente tinha fechado aqui o tema, mas como eu disse, ele está ocupado, hoje está sendo requisitado, dando entrevista sobre essa situação, porque de fato, eu dizia, doutor Igor, são 11h53, muito bom dia, vocês foram aí pela uma linha das nulidades do processo, mas eu arriscaria até dizer que se fosse na outra situação em que também a Câmara teria cassado, seria talvez uma próxima estratégia, mas vocês conseguiram logo nessa questão da situação em que o processo, não sei se inteiro ou parte dele, estaria eivado aí de vícios, de situações em que vocês, como um experiente na área, conseguiram reverter essa situação. Bom dia, TV Jaguar News, Jornal Jaguar News, você está também pela nossa Rádio Regional FM. Bom dia. Bom dia, Mário Oliveira, bom dia a todos da TV Jaguar News. Mandar também aqui um abraço, meus cumprimentos ao amigo Jailton. Mário, você disse bem, não só do ponto de vista da nulidade, mas as nulidades aquelas que ocorreram no decorrer da apuração em processo administrativo na Câmara Municipal, mas a própria decisão judicial que liminarmente suspendeu os efeitos da cassação do mandato da vice-prefeita Karine, ela já apresentou, na própria fundamentação da decisão, já anunciou que mesmo no mérito não era um motivo de cassação do mandato dela, ao menos, no mínimo, no âmbito da Câmara Municipal. Então é como se a Câmara Municipal, e eu reforço, obviamente, respeito todas as instituições, respeito às câmaras municipais, os vereadores no exercício, cada um de suas atribuições, né? Mas a decisão deixou claro, e a gente já vinha dizendo isso, é como se não só o procedimento não estivesse correto, mas também que não fosse sequer atribuição da Câmara Municipal avaliar aqueles fatos. Então, pelos dois motivos, não só pelas nulidades, mas também pelos fatos em apuração na Câmara Municipal, o procedimento estava plenamente equivocado. Então, a gente conseguiu demonstrar isso, não houve muita dificuldade para demonstrar. Na nossa visão, isso sempre foi muito claro, né? Especialmente falando do mérito, os fundamentos não eram plausíveis para uma cassação de mandato, muito distante disso, como, por exemplo, dizer que ela seria diretora de uma rádio que recebeu recurso público. Ela não é diretora, nós comprovamos isso através dos atos constitutivos, mas como também dizer que ela exercia a advocacia. Isso é muito claro na jurisprudência do país, que não basta a inscrição na OAB para dizer que ela está exercendo a advocacia. Quantos advogados têm inscrição na OAB, inclusive ativa, e não exerce a advocacia? E, além disso, mesmo que exercesse a advocacia, seria uma questão que a OAB teria que analisar, ou, no máximo, uma ação de improbidade, que certamente também não teria sucesso. Então, com base nesses fundamentos, nós ajuizamos uma ação ordinária com um pedido liminar, e o juiz acatou o pedido, fundamentou juridicamente, se amparou na jurisprudência dos tribunais e suspendeu os efeitos da cassação do mandato e reconheceu de plano que há
a nulidade nesse procedimento que tramitou na Câmara Municipal de Alto Santo. Muito bem, doutor Igor, a gente tinha uma agenda aqui, eu queria agradecer, o senhor também tem outra agenda, mas a gente já viu aqui que dentro do processo qualquer cidadão poderia ter feito a denúncia, não foi isso, né? Foram partidos políticos e também a competência também do processo. E aí, numa outra situação, caso não houvesse essa vitória, de fato, como o senhor colocou, ela não faz parte do quadro societário. A Karine é a possível herdeira, né, de um espólio aí, que a gente sabe, a gente está tratando aqui, inclusive, da nossa co-irmã da emissora Rádio Educadora, e ela também não exercia só ser advogado, não necessariamente diz que você está exercendo a advocacia. Mas vocês foram logo no principal, nas nulidades lá dos efeitos e na questão legal. E aí estava justamente, já identificou-se rapidinho ali na peça, que tinham muitas situações que estavam fora do contexto, talvez até da competência da própria Câmara Municipal. Eu queria agradecer e deixar à vontade aí as suas considerações. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição para esclarecer esses fatos e outros mais da seara jurídica. É sempre uma satisfação estar com você, Mário, e com todos da TV Jaguar.